Eu perguntei pro meu pai, né, como que foi. E é difícil imaginar sob a ótica de um pai, né? Ele quem tava dirigindo, então ele me disse que ele ficou ali, segurando meu rosto, porque corria muita água, né? Eu fiquei com o rosto no asfalto, eu até tenho umas marquinhas aqui. E ele disse que viu que eu tava indo. Sejam bem-vindos ao Milagres, uma série da Amor e Graça Church. Aqui compartilharemos depoimentos sobre o poder de Deus agindo na vida das pessoas. Histórias de fé, transformação e esperança. No episódio de hoje, nós vamos conhecer a história de superação da Larissa, que entre a vida e a morte viu Deus fazer o impossível. Larissa, conta pra gente quem era a Larissa antes do milagre. Então, a Larissa era uma jovem de 24 anos, que tinha uma vida comum, tinha uma profissão e, principalmente, eu acho que alguém que ainda não conhecia verdadeiramente o amor de Deus. A sensação que eu tenho é que na minha vida antes era como se eu vivesse numa bolha, assim. Eu achava que já tinha tudo o que eu precisava, digamos assim, né? Eu tinha uma casa, uma família, um trabalho, uma filha, né? Eu sou mãe de uma princesa e completamente mergulhada na maternidade. Até que tudo começou a mudar, né? Mas dando um contexto sobre a minha vida com Deus, digamos assim, né? Eu lembro de desde muito nova, através da minha mãe, que foi a precursora do evangelho na nossa casa, né? Nos levar à igreja. Eu não nasci num lar cristão, mas eu lembro que em algum momento ela se converteu, e aí ela passou a levar a gente, levava até amigas minhas, amigos do meu irmão. Ela fazia questão de que a gente se envolvesse, né? Então eu fiz aulas de canto, eu fiz aulas de violino também, participei da orquestra da nossa igreja na época. Então eu tenho várias memórias nesse sentido. Eu lembro também da escolinha, que a gente chamava de escolinha naquela época, né? E talvez eu não lembre especificamente das ministrações e do que era falado lá, mas eu sei que existiram sementes que foram plantadas ali. E eu creio que por isso também eu valorizo tanto hoje o ministério infantil, né? Existe um chamado para mim também nessa área. Então, esse contato começou cedo, mas eu percebo que eu não conhecia Deus, eu não conhecia Jesus. Eu conhecia o Deus das outras pessoas. E eu também olhava muito para as pessoas. Então, como muitas outras pessoas que estão na igreja hoje já se frustraram antes, então eu me frustrei bastante com as pessoas, né? Porque acabava olhando mais para elas do que para o que realmente importava. E eu acabei me afastando, não sei dizer exatamente a razão, mas acabei me afastando. Então eu fui crescendo distante, né, desse contexto. Comecei a conhecer outras coisas, sentar em outras mesas, ter outras influências, né, comecei a faculdade, então tudo isso foi me distanciando do propósito real da minha vida. Então eu me tornei uma pessoa que começou a gostar de sair, começou a, né, a fazer outras coisas, mas talvez não de forma consciente. Mas lá no meu inconsciente, sabe, eu sempre soube que existia um lugar para mim. Então, eu creio que esse contato que eu tive, a maneira como eu fui criada, ela estabeleceu princípios em mim, né? Como, por exemplo, questões de caráter mesmo. Eu sinto que o Senhor guardou isso, né, na minha vida.
sobre não tolerar mentira, sobre não ser uma pessoa leal, enfim, algumas outras coisas, assim. Mas chegou um momento na minha vida em que tudo começou a mudar, que foi quando eu passei por um grave acidente. Isso aconteceu no ano de 2022, então, como eu falei, eu tinha 24 anos, e num dia comum, num domingo, a gente tinha o costume de almoçar em família aos domingos, e aí nesse dia nós íamos numa churrascaria em Criciúma, que é a cidade vizinha, né, e o pai da minha filha gostava muito dessa churrascaria, então a gente resolveu ir, convidou os meus pais, e nesse dia eu não lembro de absolutamente nada que aconteceu. O que eu tô falando aqui é baseado na experiência de todo mundo que estava envolvido, porque algo que eu fiz muito depois de passar por isso foi perguntar para as pessoas, sabe, como foi para ti essa situação? Tanto para quem estava lá, como para quem não estava depois, para todas as pessoas que de alguma forma gostavam de mim, né, que me amavam e que tiveram que lidar com isso, porque é tão difícil quando a gente recebe, né, uma notícia assim que alguém passou por um acidente ou aconteceu alguma coisa, às vezes não é nem próximo de nós e a gente fica, né, sente. Eu senti, enfim, que muitas outras mães, por exemplo, sentiram o que aconteceu comigo, né, porque eu tinha uma filha de 1 ano, então o acidente teve muita repercussão na época, a nossa família é muito conhecida na cidade, então foi algo que gerou, né, E bastante como foi repercussão o realmente. acidente, assim? Como eu estava dizendo, a gente saiu num domingo todo mundo junto, nós fomos até a casa do meu pai para de lá nós irmos para esse restaurante. Era um domingo bem chuvoso, e chegando lá, a minha comadre que morava atrás, a gente resolveu que ela também ia, e ela tinha no caso também uma bebê, que era minha afilhada que tinha 8 meses na época. E aí a gente cometeu um erro, né, porque a gente falou: "Não, vamos todo mundo junto mesmo no mesmo carro". Então, fomos nós 3 atrás, as 3 mulheres, né, eu, a minha mãe, a minha comadre, e os 2 na frente. Então quando a gente estava indo, na via rápida de Criciúma, foi quando o acidente aconteceu. O carro aquaplanou, bateu e virou. Então, não foi um capotamento, né, ele virou. E a minha filha estava no meu colo, no banco de trás, quando o carro virou, ela saltou pra fora do carro. Aí tinha um carro na frente que já tinha acontecido a mesma coisa, tinha aquaplanado, mas eles não tinham batido. Então eles estavam parados, né, e aí já começa a mão de Deus nas coisas, né, porque ela foi arremessada pra fora do carro, e aí uma moça trouxe ela de volta no colo. E a única coisa que ela teve foi alguns cortes na perna, né. A minha afilhada, que era uma bebê, não chorou em nenhum momento, não teve nenhum machucado. As outras pessoas que estavam no carro também, ferimentos leves, assim, né, uma dor na cabeça, uma batida, uma dor no ombro. E a minha mãe foi quem teve algo mais grave, que ela teve um machucado bem profundo no rosto, então mexeu na parte da musculatura também. E aí a minha situação foi um pouco mais séria, né. Eu estava deitada de costas, desacordada, com um carro por cima de mim, por cima do meu quadril. Então, eu perguntei para o meu pai, né, como que foi, e é difícil imaginar sob a ótica de um pai, né, e não tem como não se emocionar nessa parte, porque, eh, ele quem estava dirigindo, então, ele me disse que ele ficou ali, segurando meu rosto, porque corria muita água, né, eu fiquei com o rosto no asfalto, até tenho umas marquinhas aqui. E ele disse que viu que eu estava indo. Ele conseguiu ver isso. E então eles ficaram ali até o socorro chegar, o socorro chegou e então começou toda todo esse processo difícil para todos que estavam, né, envolvidos e até para quem não estava. E por que esse acidente foi tão grave? No que te feriu? Ele foi tão grave porque
Ele não me causou ferimentos externos, assim, eu não tive nenhuma fratura, só algumas costelas trincadas. Mas por dentro foi muito sério. Então, eu tive uma laceração grau 5, eu tive o rompimento da veia cava, eu tive traumatismo craniano. Então, foi muito forte o que aconteceu. E quando eu estava no hospital já, e a minha família toda ali esperando para saber, eu acho que o que mais dói é a incerteza, né? Uma situação de incerteza, não saber. Ninguém sabia se eu iria sobreviver, ninguém sabia o que iria acontecer depois, né? Aí é que a fé é colocada à prova. E nessa de perguntar como que foi, como é que foi a situação, o relato do meu irmão, ele disse que a médica falou, eles não podem, né, tentar. Ela falou claramente, olha, a Larissa chegou falecendo e a gente tá fazendo o possível para estabilizar ela. E é isso. Agora, lidem com isso, né? Então, era uma incerteza muito grande, era um quadro muito grave. E hemorragia enorme, né? Então, era por isso que eu tava realmente indo, porque era uma hemorragia interna muito grande. Então, o acidente aconteceu no domingo, e naquela primeira semana foram vários procedimentos cirúrgicos. Inclusive, teve uma cirurgia que os médicos iniciaram, mas eles não conseguiram concluir devido à hemorragia. Precisaram deixar, né, ali as compressas, não sei exatamente como fala, para poder terminar depois. Foi nesse momento que a igreja se uniu em oração, né, pela tua causa. Sim, o acidente aconteceu no domingo, então na quarta-feira, era muito recente. Houve um culto na Igreja Amor e Graça, onde eu assisti depois, né, colocaram uma foto minha no telão, e ali aconteceu um grande mover de oração. Todos os pastores, a pastora e todos que estavam presentes ali oraram intensamente pela minha vida, e o que mais me impactou quando eu assisti esse culto foi porque em um quadro tão incerto, não foi uma oração do tipo, Senhor, faça a tua vontade, não. A Larissa vai sair curada, ela vai voltar para casa caminhando. Era uma certeza, era Uma como oração se de isso já autoridade. tivesse acontecido. E isso me impactou muito, foi muito forte. Assisti depois, eu chorei muito, porque, sabe, não tem palavras assim pra descrever, de verdade. E a tua recuperação foi muito rápida, né? Muito surpreendente. Como que foi depois que tu começou a se recuperar e começou a ter noção de tudo isso que tinha acontecido e de todo o acidente em si? Então, eu fiquei pelo menos 2 semanas desacordada na UTI. E depois eles começaram a reduzir as medicações e eu comecei a acordar. A experiência da UTI, acho que é uma das coisas mais doidas, assim, que eu já vivi. É algo que talvez só quem já passou por isso vai entender. Então, quando eu comecei a ficar um pouco mais lúcida, eu lembro que no início eu tinha muitas alucinações por conta da quantidade de medicação que era necessário, né, para tudo aquilo ali. E quando eu comecei a acordar, eu recebia visita todos os dias do pai da minha filha, e eu comecei a receber todo esse carinho, todo esse amor das pessoas, sabe? Eu comecei a receber isso diariamente. Então, o horário da visita era o horário que me mantinha, assim, aguentando, sabe? Como eu falei, eu tinha uma filha tenho uma filha que na época tinha 1 ano, então ela era a minha maior preocupação enquanto eu estava lá. E aí eu via vários vídeos dela, eu recebia vídeos de outras pessoas, sabe? Falando comigo, me desejando que eu me recuperasse logo, e eu tenho certeza que isso foi fundamental para minha recuperação. Todas as orações, todo mundo que se envolveu, sabe, no que eu estava vivendo, foi essencial. E quando tu percebeu que foi um milagre mesmo? Eu acho que quando eu estava lá, eu não entendia a proporção das coisas. Eu
comecei a acordar, então me disseram que eu estava no hospital, que eu estava sendo cuidada, que ia ficar tudo bem. Eu estava recebendo vídeos da minha filha bem, comendo, brincando. Estava todo mundo orando por mim, então eu não conseguia ter noção da proporção, né, do milagre que aconteceu na minha vida. Mas, então foram essas 2 semanas praticamente desacordada, eu passei a acordar, e aí eu recebi alta muito rápido, na outra semana, então foram 21 dias de internação. E quando eu voltei pra casa, é que eu realmente comecei a entender o que tinha acontecido comigo, né. A médica que me deu alta foi a médica que fez a cirurgia em mim, então ela fez questão de ir lá falar comigo. E aí eu entendi, meu Deus, realmente foi um milagre, até os médicos perceberam, sabe. Foi maravilhoso poder estar em casa de novo, depois de tantos dias, mas começou um longo processo, né, porque como eu disse, enquanto eu estava no hospital, eu recebia fotos e parecia que estava tudo certo, mas eu voltei para casa completamente diferente, né. No dia do meu batismo, eu comentei sobre isso. Eu fui quebrada de muitas formas no acidente, como filha, como mãe, como mulher, mas pra mim foi bem difícil, porque todo mundo olhava pra mim e dizia: "Larissa, tu tem que ser grata, olha o milagre, tu é um milagre, olha o que Deus fez na tua vida". E de fato, eu sempre me senti muito grata, mas eu olhava pra mim e eu só via ruínas. E Lidar com o emocional é muito difícil nesse momento, né? Além do físico, tu teve sim, que lidar com a emoção. não é à toa que a Bíblia diz, né, sobretudo guarda o teu coração, que é o centro das nossas emoções. Porque, apesar de ter me recuperado muito rápido, eu não falei sobre isso, mas na UTI, eh, eles falaram que eu poderia ficar com a parte esquerda do corpo paralisada, porque o traumatismo que eu tive, a batida na cabeça, foi do lado direito, que comprometeu, né, o movimento do lado esquerdo do corpo. E na UTI já eu voltei a movimentar a perna, mas eu não voltei a movimentar o meu braço. Então, o meu braço ficava, às vezes eu dormia por cima e não sentia. Então depois que eu voltei pra casa, eu estava com o corpo físico muito sensível, né. Eu perdi muito peso, eu tinha essa questão do braço, eu não conseguia pegar minha filha no colo, eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia treinar. Eu era uma pessoa muito ativa antes, então eu acredito que isso foi um choque pra mim, né. Estava tudo diferente quando eu voltei. E o que eu não sabia é que nunca mais ia voltar a ser igual. Então eu fiquei durante muito tempo tentando fazer com que tudo voltasse a ser como era antes. E isso foi o que mais desgastou a minha parte emocional, né. Mas aos poucos eu comecei a entender o que tinha acontecido comigo, eu comecei a entender que a minha vida de antes não era o plano de Deus pra minha vida. Eu entendi que eu fiz um plano sozinha. Eu fui lá, desenhei meu plano e falei: "É esse aqui, é esse aqui, é essa pessoa, é essa história, é isso aqui que eu vou seguir". E por isso que eu disse que eu vivia numa bolha, porque eu achava que aquele era o plano. Então eu entendi que não, eu nunca estive no plano original. Então, esse processo foi difícil, mas foi onde eu comecei a ser curada, porque o acidente, por pior que ele tenha sido, hoje eu enxergo que ele foi o início da cura, para todas as áreas da minha vida. Assim como, por exemplo, uma crise de ansiedade, que eu tive 2 crises de ansiedade depois dessa, nesse período de recuperação, onde eu não entendia, eu achava que estava acontecendo alguma coisa comigo decorrente do acidente e acabei indo para o hospital, fiz exames, fiz, ressonância magnética no crânio, porque eu achava que tinha alguma coisa de errado, mas não, eram crises de ansiedade. Porque algo estava sinalizando que o meu corpo físico estava sinalizando que eu estava no limite. Então esse foi também um sinal de cura. A gente tem uma tendência a olhar para isso de uma forma negativa, mas eu creio que foi assim que tudo foi mudando.
Como foi ultrapassar esses limites emocionais e começar talvez a olhar Deus com olhos diferentes e tudo isso que aconteceu? Eu comecei a conhecer Deus de uma outra maneira, né? Aquela que eu disse que eu não tinha conhecido antes. E aí eu vivi alguns momentos de dor tão grande que eu lembrava das doses de morfina que eu recebia no hospital. E eu queria ter aquela sensação de alívio de novo. Eu cheguei a questionar a Deus. Por quê? Por que que eu sobrevivi para viver momentos... Por que que eu sobrevivi para sentir tanta angústia, tanta dor? Mas Deus começou a agir, né? Eu lembro que eu ouvi uma palavra que me encontrou, assim. Eu estava em casa assistindo pelo YouTube e no meio da palavra o pastor falou exatamente assim: o evangelho não é uma anestesia, ele não é como morfina que vai fazer com que algo que doía não doa mais. Jesus é a cura. Então, aquela palavra me encontrou. Depois disso, antes disso, né, desde que eu comecei a me recuperar, eu já comecei a frequentar mais os cultos. Eu já conhecia algumas pessoas, eu já conhecia o pastor Joab, eu já conhecia o pastor Rafa, lá daquela época que eu falei que a minha mãe nos levava na igreja. Então, eu comecei a ouvir algumas palavras e as palavras começaram a entrar no meu coração. Eu lembro de uma palavra da pastora que falava muito sobre processos. Então, eu comecei a entender realmente que eu estava passando por um processo. E comecei a tirar essa culpa de mim por me sentir daquela forma. E Jesus começou a curar todas as minhas feridas. Então, eu entendi. Por muito tempo eu interpretei o que tinha acontecido comigo como se eu tivesse nascido de novo. Mas aí eu entendi que nascer de novo era uma escolha. Então eu decidi entregar minha vida, me batizar e viver o novo. E como tem sido esse novo tempo, esse novo ciclo, depois de perceber o grande milagre que tu viveu e receber essa cura de Deus? Sem dúvida, desafiador. Não é como se de repente tudo tivesse sido mudado da noite para o dia. Acho que os processos, eles não terminam, a gente sempre tem algo, né, para tratar e para melhorar. Então, eu sinto que Deus está colocando tudo no seu devido lugar. Sinto que há um tempo para todas as coisas, hoje eu sei que há um tempo para todas as coisas, que ainda tem muito de Deus para mim. Como você descreve a transformação que Jesus trouxe para sua vida? As coisas começaram realmente a mudar quando eu parei de questionar o que aconteceu comigo e passei a buscar a fonte do meu milagre. Tem um versículo que eu gosto muito que diz assim: sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então é nele que eu baseio a minha vida hoje.